Estamos todos juntos, serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agradecemos a Jesus, nosso Mestre maior, das bênçãos que tem nos dado, pela harmonia que nós temos recebido, pela luz que Ele tem distribuído sobre cada um de nós, com o nosso sentimento de gratidão a Deus, de gratidão à equipe iluminada de Jesus, que abençoa sempre a terra. Muito obrigado, Jesus, pela luz. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho, pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, reunidos, presencialmente e à distância, para conversar um pouquinho sobre o seu Evangelho, à luz do Consolador prometido. Permita, Jesus, que todos nós sejamos abençoados, cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que estão também presentes pelo aplicativo. Pedimos que a luz do Cristo possa descer sobre cada lar, amparando a todos e encaminhando todos aqueles espíritos que necessitam de luz. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que assim seja. Boa noite, Elisane. Seja bem-vinda. Então, eu agradeço a todos pela presença, pela oportunidade de estar nos dando, de conversar e de falar com vocês. Que Deus nos abençoe. E hoje nós pensamos um tema que é justamente o capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Aí a gente começa a refletir sobre esse tema, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Agora pensando, será que nós somos chamados? Ou será que nós somos escolhidos? Pensar bem, será que a escolha ela é Deus que escolhe mesmo? Ou nós mesmos, que pela nossa atitude, fazemos a opção da escolha? Então aqui no capítulo 18, o Kardec começa nos mostrando um texto de Jesus em que ele conta a parábola de um rei. Interessante é que Jesus sempre, ele nas parábolas dele, ele sempre colocava coisas conhecidas da população. Porque toda vida, hoje se usa muito isso ainda, né? Então se vai fazer um casamento, convida pessoas para o casamento. E os reis, por exemplo, também que tinham seus amigos, seus conhecidos, aí chamavam aquelas pessoas que eram amigas para o casamento. Então ele preparou tudo e mandou que os seus empregados, os seus trabalhadores, fossem chamar, na verdade, aqueles que haviam sido convidados. É uma coisa diferente. Eles não foram convidar. Aquelas pessoas já haviam sido convidadas e eles foram chamar, avisando: olha, está tudo pronto, então venha. Só que naquele momento muitos nem se deram conta, nem olharam e deixaram, e ninguém quis ir à festa do casamento, das bodas, ou das núpcias. Então o rei mandou que chamasse de novo, e eles foram chamar novamente, saíram e foram também chamar aqueles que haviam sido convidados. E não foram à festa. Alguns deles bateram nos convidados, pancaram os convidados, pancaram os mensageiros do convite,
do chamamento, e muitos até mataram. Então, diz que aquele rei, encolerizado, mandou para o exército daquele povo, e depois mandou chamar, então, já que esses não quiseram vir, não foram dignos do convite, então mandou, agora vocês vão chamar todo mundo, nas encruzilhadas, nas ruas, e chamando o povo. E realmente aconteceu, chamou bons, maus, todo mundo que encontrando foram chamados, e a casa ficou super lotada. Então o rei, quando foi dar uma olhada naqueles convidados, encontrou um que não tinha a veste nupcial, não estava vestido adequadamente. Aí perguntou: por quê? Você está com a roupa diferente, sua vestuário é diferente, não é o adequado para uma festa. Aí mandou que atasse pés e mãos e jogasse os trevos exteriores, onde haveria pranto e onde haveria. Tá, vamos tentar entender essa palavra que meio que é dura, né? Então, primeiro, a resistência. Os que foram convidados, eles não ligaram, não se preocuparam em participar. Depois foram para o caso de campo, outros para os seus negócios. Sabe o que acontece com a gente hoje isso? O nosso convite de Deus, o convite do Evangelho, de praticar o bem, de praticar a caridade. Sabe que nós fazemos isso? Primeiro, muitos de nós nem nos passamos com o convite, nem ligamos o convite. Preocupados com os negócios, preocupado com a casa de campo, curtir, descansar, viajar, passear. Parece estar mais ou menos com a gente, parece bastante. Mas aí, chega a ponto de espancar, de matar, nós observamos que aconteceu isso realmente. Aí o Kardec explica para nós, né, que os primeiros convidados eram os hebreus. E esses hebreus, eles não aceitaram o convite de Jesus. Então, a princípio, o Moisés libertou o povo hebreu e tal. Então, os profetas ali estavam junto do povo hebreu. Só que no convite para a festa do noivo que seria Jesus, eles negaram, mataram. Então, muitos também anteriores, que eram os profetas, que levavam a mensagem, que eram os missionários reis que iam levar a mensagem, muitos foram mortos, muitos profetas foram mortos, muitos foram espancados, muitos sofreram bastante com isso. Bem, mas aí nós pensamos bem, então o que é ser convidado? Aí encontrou aquele homem que não tinha verso oficial. Gente, isso é a fórmula. Então nós nos dizemos cristãos apenas de aparência, mas a verso oficial, segundo o próprio Kardec, é o nosso coração, é o nosso sentimento cristão, é o nosso sentimento de caridade, de humildade, de trabalho ao próximo. Isso é verso oficial. Como diz o próprio Jesus, que não é por dizer sou cristão, não é por dizer Senhor, Senhor, que entrarei no reino dos céus, mas o reino dos céus é para aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Isso Jesus sempre falou. Então, ser cristão não é entregar para Jesus com palavras, mas é entregar para Jesus com ações, com modificação, com reforma interior. Isso é realmente a cristão. Então, aquele que estava ali sem a verba social é porque ele chamou todos. Hoje, só vão pensar bem quantos foram convidados e aceitar de alguma forma. Só penso no Brasil.
O Brasil, a imensa maioria é cristã. Se pegar nos Estados Unidos, a imensa maioria é cristã. Inglaterra, a imensa maioria é cristã. França, a imensa maioria é cristã. Ou seja, o mundo, uma grande parte da população, a maioria é, talvez, eu diria, cristã. Mas todos eles que foram chamados, eles estão vestidos a roupa nupcial, na festa todos nós estamos vestidos a roupa nupcial, esse é o problema. Então nós não estamos com a veste adequada, que é o nosso sentimento. Nós nos dizemos cristãos de boca para fora, mas não somos cristãos. Porque ser cristão de verdade não é ser de uma religião cristã, ou se dizer cristão, ou andar com o evangelho de baixo braço. Não é isso que é ser cristão, né? Ser cristão é comportamento. Poderíamos dizer que no meio de religião não cristã, tem muitas pessoas que são mais cristãs do que pessoas que se dizem cristãos. Porque, embora não aceite o Cristo, não fale eu sou cristão, mas a atitude de cristão. Então, para Jesus, o que importa é a nossa atitude. Não é a nossa fala, não é a nossa aparência exterior. O que importa, na verdade, não é o parecer, mas não demonstrar que é, mas realmente ser de verdade. Aqui ele continua ainda, tem outro item que fala porta estreita. Ele fala assim, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é enorme. E a maioria tem dificuldade de passar pela porta estreita, mas tem facilidade de entrar pela porta não. Então ele fala aqui, eu boto a porta. Mas o que seria isso? Será que Deus dificultou para nós? Será que Deus está dificultando para nós essa caminhada? Não. É porque nós, devido às nossas longas encarnações, cometendo erros e mais erros, nós temos dificuldade de fazer o certo ainda. Ou seja, a gente trabalhar para o nosso desenvolvimento interior é muito mais difícil. Então, fazer as coisas mais materiais, no momento, agrada mais. Mas vai ser sempre assim? Eu acho que não. Então, o plano de provas e expiações, a porta larga é a da perdição, das coisas mais materiais, bons materiais. E a porta estreita é da renúncia, é da reforma interior, que é bem mais difícil mesmo. Mas naquele tempo, quando o planeta já foi um planeta de regeneração, ou um planeta feliz, a porta que das coisas boas se larga. E a porta das coisas ruins é estreita, porque a maioria vai caminhar pelo lado do bem, né? Pelo lado do amor, pelo lado da caridade. Então ele faz uma coisa de esforçar para a gente entrar pela porta estreita, porque é larga muito a porta que leva ao mal. E tem outro título que fala o seguinte, que muito pedirá aquele que muito recebeu. É um dos títulos também aqui, no capítulo 18. Muito pedirá aquele que muito recebeu. Significa que a nossa culpabilidade ela é maior em relação ao nosso conhecimento. Então, uma pessoa que não conhece o ensinamento do Cristo, ele vai ser responsável pelo erro que fez? Sim, mas menos cobrado. Ou seja, menos cobrado porque ele não tem conhecimento. Então, quem tem conhecimento e erra, e pratica um erro, então ele é mais cobrado. Por isso, lá no livro Mensageiro, ele conta a história de muitos irmãos que vieram da Terra reencarnar e de todo o preparo
para desempenhar um papel aqui na Terra de amor, de devotamento, um trabalho pelo bem e pela caridade. Se prepararam bastante lá. E quando chegaram na Terra, falharam. Quando eles voltaram do plano espiritual, eles ficaram muito tristes, muito abatidos e muito arrependidos. Por quê? Porque eles estavam se cobrando mais, dia. Foram preparados e vieram e falharam. Então, cada um de nós que falha, nós temos conhecimento, nós somos mais equipados. Ou seja, nós mesmos, no nosso interior, vamos nos cobrar muito mais pelo erro que nós praticamos. E ainda, reconhece que há o cristão pelas suas obras. É interessante, né? É que vale o mesmo que fala aqui. Não é por dizer, não é por dizer Senhor, Senhor, que entrarei no reino do céu. Não é para dizer eu sou cristão que eu vou ser cristão. Mas eu sou cristão pelas minhas obras. Por isso não é difícil de reconhecer uma pessoa pela obra. Então, os próprios espíritos informam que a gente precisa ter para conhecer que uma pessoa é profeta verdadeiro ou falso, é pela obra. Se a obra dele é de amor, se a obra dele é de caridade, se a obra dele é de reforma interior, então, na verdade, é verdadeiro. Mas se ele afirma, eles estão usando dinheiro, por exemplo, um profeta, ele diz que é profeta, mas ele está ganhando dinheiro do povo para enriquecer. Pense bem, então se uma pessoa se diz, eu sou um profeta, aí, ou alguém diz, aquele fulano é um profeta, aí percebemos que estão usando dinheiro para enriquecer cada vez mais. Será que ele é um profeta? Verdade? Reconhecer pela obra. Então, a obra dele não é de um profeta, porque o profeta não vem para valorizar os materiais, os bens materiais. Porque dizem que a porta estreita do bem, ela é estreita. Mas a porta das coisas materiais, ela é bem larga. Aí a pessoa vem, faz fazer o trabalho do bem, mas aí se envolve com o material, se envolve com as coisas materiais e acaba desviando. Em vez de ser um profeta verdadeiro, ele acaba não sendo um profeta de verdade, acaba sendo um falso profeta. Então, esse capítulo ele é interessante, né? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas podemos lembrar, como eu falo no começo, será que quem escolhe, né? É Deus que escolhe a gente? Vou escolher agora, vamos pensar aqui, desse turno aqui, vamos fazer uma escolha aqui. Tem uns caras mais trabalhadores, escolher o João, porque o João Marcelino era mais evangelizado, vamos escolhê-lo e vamos escolher o Sebastião Carmino, que é um cara bastante humilde, e vamos escolher também a Elisane. Será que Deus faz assim, escolher? Não. Deus escolhe, nós já fomos escolhidos. Agora, essa questão dessa escolha, ela é nossa, ela depende de nós. Então Deus vai escolher você, e você, e você vem para cá, e você não. Deus fez isso. Então, Deus é Pai de todos nós, e todos nós chegaremos a Deus. O caminho é estreito. Se nós não entrarmos por ele hoje, vamos entrar depois. Mas é importante que, como tem que entrar com o caminho mais estreito agora, a gente reduz o sofrimento. O sofrimento é reduzido quando nós caminhamos certo. E quando caminhamos de forma errada, vamos sofrer mais consequências, né? Porque Deus é amor. Mas uma coisa que ele realiza a lei dele. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Se eu cometo crimes, eu tenho que reparar o meu crime. Que é lei.
Se eu sujo, eu vou ter que limpar. Se eu destruo a floresta, eu vou ter depois de plantar. Isso é lei de Deus. Lei de causa e efeito. Mas como Deus é amor, ele nos dá a oportunidade. Se eu destruir 50 mil alqueires de floresta, ele me dá a oportunidade de outras encarnações e fazer o plantio, reflorestar. Se eu desviei alguém do caminho do mal, se eu junto com a pessoa, eu ensinei ele a caminhar pelo caminho do erro, Deus me dá a oportunidade de outra encarnação, voltar e pegar na mão daquele irmão que eu encaminhei e tentar levar ao caminho certo. E assim por diante. Então nós temos a oportunidade de refazer. Deus é amor, todos nós vamos chegar a Ele em evolução, vamos caminhar nessa evolução de luz, mas com certeza somos responsáveis pelo que nós fazemos. E é importante que fala assim, aquele que tem mais deverá. E aquele que tem menos deverá. Tem aquela passagem que mostra que o Senhor, ele ia viajar e ele distribuiu os seus bens com 3 funcionários dele, 3 servos. Então ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro e 1 para outro. Então ficou bom o tempo. Vocês cuidam de dinheiro para mim, cuidam de dinheiro. O que acontece? Na volta dele, ele foi tomar conta, foi pedir as contas. Né? Então, primeiro, ele chamou o que tinha 5 talentos. Olha, vamos prestar conta agora dos talentos que tem. E aquele homem falou assim, olha, Senhor, eu peguei os 5 talentos e coloquei no banco e rendeu mais outros 5. Então, está aqui os seus 10 talentos. O homem falou, muito bem. Muito bem, esse é o verdadeiro trabalhador. Chamou o outro que pegou 2 talentos. Vamos negociar agora. Aí fez coisa, Senhor, se você me deu 2 talentos, eu negociei com esses 2 e ganhei mais 2. Tá, os 4 talentos. Aí ele elogiou o servo trabalhador e honesto. E chegou o terceiro servo, que tinha pego 1 talento, só, Senhor, eu sabia que tu eras muito severo, que colhe até onde não semeou. Eu peguei e enterrei o seu dinheiro. Está aqui o seu talento. Então, a história é meio louca, parece estranha, né, pra gente, que a pessoa é obrigada a fazer que não. Porque mostrar o seguinte, as coisas que nós adquirimos, é claro que ele falou nem tanto em dinheiro, tá? Na verdade, o talento nós temos. Se Deus nos deu a inteligência, é porque nós acompanhamos para auxiliar o outro na sua inteligência, ensinar quem precisa. E Jesus nos deu o Evangelho, é para nós levarmos o Evangelho para os outros, e crescer o talento. Aí fala que aquele que mais tem, receberá ficar em abundância, aquele que tem pouco, até o que pareça ter, retirado. Então a frustração de quem não conseguiu realmente desenvolver com aquele talento que tem. Significa, se eu venho com uma inteligência e eu pego a inteligência e não a uso para o bem, ou muitas vezes a uso para o mal, numa próxima encarnação, eu vou nascer desprovido de inteligência. Porque eu não soube utilizar de forma correta. Mas se
eu vim com uma faculdade mediúnica de trabalho do bem. E eu fiz o trabalho do bem, então, na outra encarnação, isso vai aumentar a minha capacidade, porque eu fiz de acordo com o ensinamento do Cristo. Então, tudo que nós fazemos de bem, nós desenvolvemos, nós estamos recebendo mais. Lembremos, então, que todo mundo é responsável pelo que faz, de bem ou de mal. É lei de Deus. Deus não pune. Aquele que pode Deus punir não é verdadeira. Deus não pune, mas é de lei. Cada um tem que reparar o que fez. Por exemplo, se a gente faz uma situação difícil, é porque Deus está punindo a gente? Não, é oportunidade. Então, as nossas dificuldades na Terra é oportunidade que Deus está nos dando de reparar erros que nós cometemos anteriormente. Ou provação no sentido de fazer aquilo que nós propomos fazer para crescer, para ajudar outras pessoas. Gente, é isso, né, que nós tínhamos para falar hoje. Que Deus nos ampare, dá continuidade com o passo de santo. Muita paz. Muita paz. Gratidão.